E a Organização Mundial da Saúde divulgou um levantamento alertando que nos próximos 10 anos deve aumentar o número de casos de doenças vinculadas a mudanças climáticas. Entre elas estariam câncer de pulmão, infartos, problemas cardíacos e pulmonares. Quem vai explicar para a gente é o Eli Fiss, pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Nesse mesmo comunicado da OMS, ela cita os desafios para a próxima década e cita justamente trazer a saúde para o debate do clima. Muitas vezes a gente deixa desconexo, né? A gente fala dos animais, fala do futuro do mundo, mas não se dá conta de que a mudança climática afeta muito a nossa saúde, né, doutor? Sim. Boa noite a você e a todos os telespectadores. As mudanças climáticas expressas com esses incêndios, especialmente, trazem danos muito importantes e significativos, especialmente para a saúde do ser humano. Sem dúvida nenhuma, a preocupação com os animais deve existir, mas deve-se ressaltar e colocar também no mesmo nível a preocupação com a saúde humana. Essa poluição mostrada, a poluição que acontece agora em Sydney, decorrente das queimadas, essa poluição pode afetar e muito a saúde respiratória. Imediatamente nós pensamos no pulmão, então, bronquite crônica, agudizações de asma, agudizações de bronquite, isso é a primeira coisa que vem em mente. Mas não podemos deixar de esquecer que, a longo prazo, a poluição também já pode estar relacionada com câncer de pulmão, enfisema pulmonar e exacerbações, então crises de doenças respiratórias. Você falou muito bem, doutor, sobre a poluição ali na Austrália, que foi causada pelos incêndios. Mas a gente tem cenas, muitas vezes, se não me engano, na Índia, da poluição provocada pelas indústrias. Essa poluição, ela é mais problemática para esse tema que o senhor citou sobre o câncer de pulmão, por exemplo? A poluição, de uma maneira geral, tem grandes consequências. Então, muitos estudos mostram que a poluição industrial e a poluição resultante da queima do combustível, resultante da queima do hidrocarboneto, resultante do uso de automóveis, queima de petróleo. Então, muitos estudos mostram hoje não só correlação desse tipo de poluição com doenças respiratórias, também com doenças cardíacas, com AVC. Então, aumenta muito o número de pessoas que tenham acidentes vasculares cerebrais, infarto do miocárdio, arritmia. Um estudo já muito antigo, de 1993, nós já começamos a falar na Faculdade de Medicina do ABC, inclusive, que 20% do aumento de pessoas com crises respiratórias no dia seguinte de um aumento da poluição. Então, já há quase 30 anos atrás, nós já falávamos isso. Hoje, nós já sabemos toda essa outra correlação. Então, câncer de pulmão pode estar relacionado, próprio enfisema pulmonar, doenças cardíacas e doenças neurológicas. Doutor, pegando aí o gancho de outras doenças que o senhor citou, quem está em casa e acompanha os jornais, e vocês médicos, obviamente, percebem que a gente começou a ter doenças que a gente imaginava que estavam erradicadas. Aqui no Brasil, o sarampo e epidemias surgindo em vários locais do mundo. A gente tem uma crise séria na China sobre uma síndrome que ainda é desconhecida. Essa é uma tendência que essas epidemias voltem, que surjam novas doenças? Isso pode estar relacionado também com o clima? Eu, particularmente, não acredito que possa estar relacionado com a poluição atmosférica. Com alterações climáticas, ainda não existem evidências científicas nenhuma que possam correlacionar o surto de sarampo que ocorreu na Europa recentemente, depois aqui no Brasil, por exemplo. Na realidade, a gente pode relacionar com falta de vacinação. Nem todos os países têm programas de vacinação tão bons e tão eficientes quanto o Brasil. Poucos países têm essa cultura da vacinação. Novas doenças, por exemplo, que possam surgir, especialmente na China. A China é um berço muito importante
de doenças virais. Então, para citar um exemplo, o vírus da gripe sofre as mutações, especialmente na China. Então, a China já funciona como, vamos dizer assim, um local de maternidade de vírus. Então, não vou colocar isso na conta da poluição atmosférica ou da mudança atmosférica, mas talvez os hábitos e o grande número de aves, por exemplo, para o vírus influenza, o vírus da gripe, é muito importante a quantidade de aves que existem na China. Então, talvez a mudança climática não tenha essa relação com essas doenças virais ou novas doenças que possam acontecer, e também não posso colocar na conta da poluição atmosférica, mas podemos colocar numa conta de uma poluição de um modo geral. Poluição, quando eu digo de um modo geral, falta de higiene, por exemplo, aquelas imagens que a gente vê na Índia ou mesmo na China de rios completamente poluídos, com muitos detritos. Se chamarmos isso de poluição hídrica, aí nós podemos relacionar essas doenças, sim, com esse tipo de poluição. Doutor, para fechar o nosso bate-papo, a OMS também cita nos desafios para a próxima década a necessidade de ganhar a confiança da opinião pública. Você citou o problema do sarampo, do movimento anti-vacina que surge invariavelmente em algumas partes do globo. É preciso recuperar. A gente está passando por um momento que se desconfia de tudo, tem gente até que acha que a Terra é plana. Isso não gera uma preocupação para vocês médicos, para retomar a confiança da população em geral? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que deva existir um movimento mundial para recuperar essa confiança, a confiança na ciência. Nos séculos passados, existiram epidemias devastadoras que foram controladas com o surgimento das vacinas. Mais recentemente, nós podemos lembrar, e aqui mesmo no Brasil, a erradicação da paralisia infantil, onde ela foi conseguida através do uso das vacinas, a vacina Salk, depois, posteriormente, a vacina Sabin, erradicaram a poliomielite no Brasil. De repente, surge um movimento de ser contrário às vacinas, inclusive algumas classes médicas, algumas especialidades, até recomendando isso. Eu acho que talvez isso faça parte da própria natureza humana. Quando surgiu a vacina antigripal, com excelentes resultados, com resultados fantásticos, com diminuição da mortalidade entre idosos, cansei de ver médicos contraindicando a vacina ou não recomendando a vacina. Então, nós precisamos resgatar a confiança na ciência, precisamos resgatar e informar a população de que as vacinas são seguras. E, além disso, precisamos educar os profissionais de saúde para que recomendem a todos a utilização das vacinas. O idoso e o adulto não têm o hábito de ter uma caderneta de vacinação atualizada. Isso é extremamente raro. Então, nós precisamos realmente, como você bem afirmou, resgatar a confiança não só da população, e não é só da população brasileira, mas da população mundial, dar informações precisas, corretas e científicas, e também educar a população dos profissionais de saúde. Doutor, obrigado pela conversa e pelo alerta sobre esses problemas que a gente enfrenta com a poluição e também com a desconfiança sobre a ciência. Doutor, um forte abraço e até uma próxima.